Eu descobri que minha esposa queria roubar todo o meu dinheiro e fugir com outro homem, mas o erro dela foi achar que só a mãe dela faz filho esperto no mundo, por causa de um erro pequeno, quase invisível, daqueles que passam despercebidos na maioria dos dias, mas que naquela noite específica ficou preso na minha cabeça como uma peça fora do lugar. Tudo começou de forma simples. Eu estava sentado no sofá, depois de um dia comum de trabalho, enquanto ela tomava banho no quarto, nada fora do normal até o celular dela vibrar sobre a mesa com uma notificação rápida, algo que normalmente eu ignoraria. Mas o detalhe não foi a mensagem, foi a reação dela ao sair do banheiro. Ela saiu rápido demais, quase escorregando no chão molhado. Pegou o celular antes mesmo de se secar direito e virou a tela para o lado oposto de mim, como se estivesse protegendo aquilo de qualquer olhar. Aquilo ficou comigo porque não combinava com o comportamento dela. Nos dias seguintes comecei a prestar atenção em coisas pequenas. O tempo que ela passava no celular aumentou. As respostas ficaram mais curtas, as conversas mais distantes, e havia sempre uma desculpa pronta. Quando eu perguntava qualquer coisa mais direta, eu poderia ter ignorado tudo aquilo. Poderia ter escolhido acreditar que era apenas uma fase, mas algo dentro de mim dizia que havia mais. E então aconteceu o segundo erro dela. Em uma manhã apressada, ela saiu para o trabalho e esqueceu o celular em casa. Algo que nunca acontecia. Eu fiquei olhando para o aparelho por alguns minutos, lutando contra mim mesmo, porque nunca fui de invadir a privacidade de ninguém, mas a sensação de que havia algo errado era forte demais. Então eu peguei o telefone. A senha ainda era a mesma, o que por si só já me deu uma sensação estranha, como se ela tivesse tanta certeza de que eu nunca desconfiaria, que nem se preocupou em mudar nada. Quando abri as mensagens, encontrei uma conversa fixada sem nome, apenas um número, e foi ali que tudo começou a desmoronar. Não era apenas uma troca de mensagens, era um plano completo, detalhado, organizado com datas, valores, estratégias, e o pior, com uma frieza que eu nunca imaginei ver nela. Eles falavam sobre mim como se eu fosse um personagem secundário, alguém previsível, alguém fácil de enganar, alguém que nunca perceberia o que estava acontecendo. Havia mensagens sobre transferências bancárias feitas aos poucos para não levantar suspeitas, sobre uma conta que ela acreditava estar escondida, sobre documentos que ela já estava separando para desaparecer sem deixar rastros, e entre uma mensagem e outra havia risadas, comentários debochados sobre minha rotina, sobre como eu confiava nela, sobre como seria fácil sair com tudo sem que eu reagisse naquele momento. Eu não senti raiva imediata, senti algo muito mais perigoso, uma calma fria, como se meu corpo tivesse desligado qualquer emoção para que eu pudesse entender cada detalhe com clareza. Continuei lendo sem pular nada, absorvendo cada palavra, cada plano, cada intenção, até encontrar o que mais me marcou. Eles tinham escolhido a data da fuga. Seria no nosso aniversário de casamento, um dia que para mim sempre foi especial e que eu sempre fiz questão de comemorar. E para ela era apenas o momento perfeito para desaparecer com tudo que eu tinha construído quando terminei de ler. Coloquei o celular exatamente no mesmo lugar e me sentei novamente, tentando processar aquilo tudo. Minha mente começou a funcionar de uma forma diferente. Naquele instante, não era mais sobre dor ou traição. Era sobre estratégia. Eu tinha duas opções: confrontar imediatamente ou fazer algo que ela nunca esperaria. E foi aí que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não iria confrontar, eu iria observar, eu iria deixar ela acreditar que estava no controle, que eu era exatamente o homem ingênuo que ela descrevia nas mensagens. E mais do que isso, eu iria preparar algo para o dia que ela achava que seria a fuga perfeita naquela noite. Quando ela voltou, eu a observei com outros olhos. Cada gesto parecia calculado, cada sorriso parecia ensaiado, e ainda assim ela conseguiu agir com uma naturalidade assustadora. "Você está quieto hoje", ela disse enquanto se aproximava. Eu sorri de leve, apenas cansado, respondi. Ela me abraçou e naquele momento eu senti claramente que não havia mais verdade ali, apenas uma atuação bem construída. E foi ali que comecei a montar meu plano nos dias seguintes. Passei a agir exatamente como sempre, talvez até melhor, mais presente, mais atencioso, mais previsível do que nunca. Eu fazia questão de reforçar a imagem que ela tinha de mim. Enquanto isso, em silêncio, eu reunia provas, prints das conversas, registros de transferências, acesso aos históricos, qualquer detalhe que pudesse desmotivar
desmontar completamente o plano dela no momento certo. Quanto mais eu descobria, mais claro ficava que aquilo não era apenas uma traição. Era um golpe pensado com calma, executado com paciência e baseado na certeza de que eu nunca perceberia. Mas o que ela não sabia era que eu já estava vários passos à frente e que cada movimento dela estava sendo acompanhado de perto, e enquanto ela acreditava que estava se preparando para fugir com tudo que era meu, eu estava preparando algo muito maior, algo que não apenas impediria a fuga, mas transformaria o plano dela em um erro irreversível. E naquele momento eu soube com absoluta certeza que no dia do nosso aniversário de casamento não seria ela que sairia vencedora. Seria o dia em que tudo acabaria da forma mais inesperada possível e ela não teria para onde correr. Depois daquele dia, eu comecei a observar cada detalhe com uma atenção que eu nunca tinha tido antes. Não era mais um marido vivendo a rotina normal, era alguém analisando cada movimento como se estivesse montando um quebra-cabeça silencioso. Ela continuava agindo com naturalidade perfeita, como se nada estivesse fora do lugar. E isso era o mais assustador, porque mostrava o quanto tudo aquilo já vinha sendo planejado há muito tempo. Ela sorria, fazia perguntas sobre o meu dia, preparava janta como sempre, e até demonstrava carinho em momentos específicos. Mas agora eu conseguia ver além da superfície, cada gesto parecia ter um propósito, cada palavra parecia calculada, e enquanto ela mantinha aquela imagem de esposa perfeita, eu aprofundava ainda mais a investigação sem que ela percebesse. Comecei pelo que mais me chamou a atenção nas mensagens, a tal conta que ela acreditava estar escondida. Levei alguns dias para conseguir acesso indireto, mas quando finalmente encontrei os registros, percebi o tamanho do plano. Não eram valores pequenos, eram transferências constantes feitas em horários diferentes, com descrições que pareciam comuns, mas que somadas revelavam um movimento muito maior. Ela estava esvaziando nossa conta conjunta aos poucos, com paciência, como alguém que tem certeza de que não será descoberta. Aquilo não era impulsivo, era estratégico, e isso só tornava tudo ainda mais grave ao mesmo tempo. Comecei a investigar o outro homem. Não demorou muito para encontrar o nome dele nas conversas, e a partir disso fui ligando pontos, redes sociais, fotos antigas, contatos em comum, e o que descobri foi ainda mais revelador. Ele não era alguém aleatório, era alguém que já conhecia nossa rotina, que sabia detalhes sobre mim, que tinha acesso indireto à nossa vida, de uma forma que me fez sentir ainda mais traído. Não era apenas um caso, era uma parceria, um acordo entre duas pessoas que tinham um objetivo claro: desaparecer com tudo e me deixar sem reação. Mas o que mais me incomodou não foi isso, foi perceber o nível de confiança que eles tinham um no outro. Nas mensagens, eles falavam sobre o futuro, como se já estivesse garantido, como se nada pudesse dar errado, como se eu fosse apenas um detalhe irrelevante naquele plano. E foi exatamente isso que me deu a vantagem, porque, enquanto eles acreditavam que estavam no controle, eu comecei a assumir o verdadeiro controle da situação sem que nenhum dos dois percebesse. Comecei, então, a planejar cada passo do que viria a seguir. Eu não queria apenas impedir a fuga. Eu queria transformar aquele momento no ponto em que toda a verdade viesse à tona de uma forma impossível de negar. Pensei em confrontar em particular, mas descartei rapidamente porque isso daria a ela a chance de mentir, de inverter a situação, ou até de fugir antes do tempo. Então percebi que precisava de algo maior, algo público, algo que a impedisse de escapar ou manipular a narrativa. E foi aí que surgiu a ideia da festa, uma celebração aparentemente perfeita, exatamente no dia que ela acreditava, que seria o início da nova vida dela. Comecei a organizar tudo com antecedência, escolhendo o local, cuidando dos detalhes, convidando as pessoas certas, familiares, amigos próximos, colegas de trabalho dela, pessoas que conheciam a imagem que ela construiu ao longo dos anos. Tudo precisava parecer uma surpresa romântica, algo que reforçasse ainda mais a falsa segurança dela. Enquanto isso, continuei agindo normalmente em casa, até intensifiquei alguns gestos. Levei presentes, fiz planos, falei sobre o futuro, exatamente como alguém que não desconfia de nada, e isso funcionou perfeitamente, porque ela relaxou ainda mais. Começou a se soltar nas mensagens que eu continuava monitorando sem que ela percebesse, e foi nesse momento que encontrei a confirmação final da data. Eles não apenas planejavam fugir no nosso aniversário de casamento, eles já tinham tudo organizado, o horário, o local, o momento exato em que ela sairia de casa com as malas prontas, enquanto eu estaria distraído com a comemoração, e isso me fez
perceber o quanto a ironia daquela situação poderia ser usada a meu favor. Então comecei a montar a última parte do plano, algo simbólico, algo que marcaria aquele momento de uma forma que ela nunca esqueceria. Alguns dias antes da data, comprei um presente especial, algo que representava fidelidade, compromisso, algo que qualquer pessoa interpretaria como um gesto de amor profundo, mas para mim seria apenas uma peça final do jogo. Eu imaginei a expressão dela ao receber aquilo, sabendo o que estava prestes a fazer, e foi ali que percebi que não era mais apenas sobre justiça, era sobre revelar a verdade no momento exato, de forma precisa, sem margem para dúvidas. E enquanto os dias se aproximavam, eu me sentia cada vez mais preparado, porque diferente dela, eu não estava improvisando. Eu já sabia exatamente como tudo iria acontecer, e principalmente como tudo iria terminar. Com tudo que eu já tinha descoberto, comecei a entrar na fase mais delicada do plano, manter a aparência perfeita enquanto observava cada passo dela sem deixar escapar nenhum detalhe. Qualquer erro poderia colocar tudo a perder, então eu precisava ser exatamente aquilo que ela acreditava que eu era, alguém previsível, confiável e completamente alheio ao que estava acontecendo. E para isso comecei a exagerar naquilo que ela esperava de mim. Passei a demonstrar ainda mais carinho do que o normal. Comecei a falar sobre o nosso aniversário de casamento, com entusiasmo, planejar detalhes, comentar sobre o quanto aquela data era importante para mim, e cada vez que eu fazia isso, percebia um pequeno desconforto nela, algo quase imperceptível, mas que agora eu sabia reconhecer como culpa, ou talvez apenas o peso de manter uma mentira tão grande. Ela sorria, concordava, participava da conversa, mas havia sempre um pequeno atraso na reação, como se estivesse ajustando a própria atuação para não levantar suspeitas. Enquanto isso, eu continuava coletando provas de forma meticulosa. Não bastava apenas saber, eu precisava ter tudo, registrado de forma clara e inquestionável. Comecei a tirar prints das conversas que ainda conseguia acessar através de sincronizações que ela não sabia que existiam. Gravei áudios, capturei horários, datas, valores. Cada transferência que ela fazia, eu registrava. E aos poucos montei um arquivo completo que contava a história inteira do início ao fim. Mas ainda faltava algo que tornasse aquilo impossível de negar diante de qualquer pessoa. E foi aí que comecei a instalar discretamente pequenas câmeras em pontos estratégicos da casa. Não em lugares óbvios, mas em espaços comuns, onde conversas poderiam acontecer. Eu não sabia se conseguiria algo relevante, mas precisava tentar. E alguns dias depois, tive exatamente o que precisava. Em uma tarde em que ela acreditava estar sozinha em casa, o celular dela estava em chamada de vídeo, e eu consegui capturar trechos da conversa dela com o outro homem. Eles falavam abertamente sobre o plano, sobre a data, sobre o quanto tudo estava praticamente garantido e em um momento específico. Eles riram de mim de uma forma que confirmou tudo o que eu já sabia. Aquela gravação foi o ponto final que eu precisava. Agora não havia mais dúvidas, não havia mais espaço para interpretações. Eu tinha tudo. Enquanto isso, a organização da festa avançava, convites enviados, confirmações recebidas, o local já reservado, decoração sendo planejada, e eu fazia questão de incluir detalhes que reforçassem a ideia de uma celebração perfeita, algo que ninguém suspeitaria que fosse se transformar em outra coisa. Convidei os pais dela, os amigos mais próximos, colegas de trabalho, inclusive pessoas que ela respeitava e que confiavam nela, porque eu sabia que quanto maior fosse o público, mais forte seria o impacto da verdade, quando viesse à tona. Paralelamente, comecei a preparar o momento mais importante da noite. O vídeo, a retrospectiva que todos esperariam ver. Como algo romântico, reuni fotos nossas, momentos felizes, viagens, comemorações, tudo aquilo que construímos ao longo dos anos. E editei os primeiros minutos de forma impecável, criando exatamente a emoção que qualquer pessoa esperaria sentir ao assistir uma história de amor. Mas depois desses primeiros momentos, eu inseri o que realmente importava: as conversas, os áudios, as gravações, os extratos, tudo organizado de forma crescente, revelando aos poucos o que estava escondido, até chegar no ponto em que não haveria mais como negar nada. Aquele vídeo não era apenas uma prova, era uma narrativa completa, uma verdade impossível de esconder. E enquanto eu trabalhava nisso, sentia uma calma crescente, porque tudo estava se encaixando exatamente como eu precisava. Nos dias seguintes, ela começou a se preparar ainda mais intensamente.
Percebi que algumas roupas começaram a desaparecer discretamente, que documentos foram sendo organizados, que malas pequenas foram sendo escondidas, como se ela estivesse pronta para sair a qualquer momento. E cada um desses sinais apenas confirmava que eu estava certo sobre o timing. Tudo aconteceria, exatamente no dia que eu estava esperando. Então comecei a preparar o toque final, o presente que eu entregaria a ela na frente de todos. Algo simbólico, algo que representasse fidelidade e compromisso. Escolhi com cuidado, não apenas pelo significado, mas pelo impacto que aquilo teria no momento certo. Eu queria ver a reação dela. Queria ver o desconforto nos olhos enquanto ela segurava algo que representava exatamente aquilo que ela estava prestes a destruir. E quando finalmente tudo estava pronto, percebi que não havia mais nada a ajustar. Agora era apenas questão de tempo, e quanto mais o dia se aproximava, mais eu sentia que estava no controle absoluto da situação, enquanto ela acreditava que estava prestes a vencer. Eu já sabia que o final daquela história seria completamente diferente do que ela imaginava. Os dias que antecederam o nosso aniversário de casamento foram os mais estranhos que eu já vivi, porque tudo parecia normal demais por fora e completamente distorcido por dentro. Eu acordava ao lado dela como sempre, tomávamos café juntos, trocávamos palavras simples sobre o dia, mas agora cada detalhe carregava um peso diferente. Cada gesto que antes era automático passou a ser analisado como se eu estivesse assistindo a uma atuação perfeita construída para me enganar, e ao mesmo tempo eu precisava manter meu próprio papel sem falhas, sem levantar qualquer suspeita. Então comecei a intensificar ainda mais a imagem que ela tinha de mim. Comecei a falar com mais frequência sobre o futuro, sobre viagens que poderíamos fazer, sobre planos de longo prazo. Coisas que fariam qualquer pessoa acreditar que eu estava completamente envolvido no casamento. E cada vez que eu fazia isso, percebia pequenas reações nela. Um sorriso que demorava a surgir, um olhar que desviava rápido demais, uma resposta que parecia ensaiada demais. Eram detalhes mínimos, mas que para mim agora eram sinais claros de que ela estava sustentando uma mentira cada vez mais difícil de manter. Enquanto isso, eu continuava acompanhando tudo em silêncio. As transferências estavam praticamente completas. A conta que ela acreditava ser invisível já estava com quase todo o valor que tínhamos construído juntos ao longo dos anos, e isso apenas confirmava que o plano estava chegando ao momento final. Comecei então a ajustar os últimos detalhes da festa. O local escolhido era exatamente o tipo de ambiente que ela sempre gostou: elegante, sofisticado, com iluminação suave, música ambiente e um espaço amplo o suficiente para acomodar todos os convidados que eu tinha selecionado pessoalmente. A lista não foi feita. Por acaso, cada pessoa ali tinha um papel indireto naquilo que iria acontecer. Familiares que acreditavam nela, amigos que confiavam na imagem que ela construiu, colegas de trabalho que a respeitavam, todos seriam testemunhas da verdade no momento certo. E isso era essencial, porque eu não queria apenas provar para ela, eu queria que não houvesse espaço para nenhuma versão alternativa da história nos dias seguintes. Comecei a perceber que ela estava ainda mais cuidadosa com o celular, evitava deixar o aparelho longe, mantinha sempre por perto e respondia mensagens com mais frequência. Mas o que ela não sabia era que eu já não dependia mais daquilo. Eu já tinha tudo o que precisava, e agora meu foco era apenas o momento da execução. Um detalhe importante começou a me chamar a atenção. Ela começou a agir com um tipo diferente de carinho, mais intenso do que o normal, como se estivesse tentando compensar algo, como se soubesse que estava prestes a encerrar tudo aquilo e quisesse deixar uma última impressão perfeita, e isso me confirmou algo essencial. Ela não tinha intenção de olhar para trás quando fosse embora. Aquilo não era apenas um erro, era uma decisão completa e consciente, e foi exatamente isso que reforçou minha certeza de que o que eu estava prestes a fazer era necessário. 2 dias antes da data, eu entreguei o presente para ela, não como algo final, mas como uma antecipação. Disse que queria surpreender e que não conseguiria esperar até o dia exato. Ela ficou visivelmente surpresa, mas ao mesmo tempo tensa. Quando abriu a caixa, encontrou um colar simples, mas extremamente simbólico, algo que representava fidelidade, união, compromisso eterno. Eu observei cada segundo da reação dela. O sorriso apareceu, mas não alcançou os olhos. Havia um desconforto evidente, algo que ela não conseguiu esconder completamente. "Obrigada, amor", ela disse, tentando manter a voz firme. Eu apenas sorri como se não percebesse nada. "Fica perfeito em você", respondi naquele momento. Eu tive a confirmação final de tudo, porque nenhuma pessoa completamente inocente reagiria daquela forma a um símbolo de fidelidade. Apenas alguém que sabe que está prestes a quebrar esse compromisso.
sentiria aquele peso. E aquilo foi mais forte do que qualquer prova que eu já tinha reunido naquela noite. Enquanto ela dormia ao meu lado, eu fiquei acordado, olhando para o teto, pensando em tudo que estava prestes a acontecer. Não havia mais dúvidas, não havia mais espaço para hesitação. Tudo já estava em movimento e o próximo passo seria irreversível. No dia seguinte, finalizei os últimos ajustes, confirmei presença dos convidados, revisei o vídeo pela última vez, organizei os documentos que seriam apresentados e deixei tudo preparado para que nada pudesse dar errado. Enquanto isso, ela continuava agindo como se estivesse vivendo os últimos momentos de uma vida que já tinha decidido abandonar, e cada vez que eu olhava para ela, tinha ainda mais certeza de que estava fazendo a escolha certa, não por vingança, mas porque aquela verdade precisava ser exposta no momento exato, da forma mais clara possível. E quando finalmente chegou a véspera do nosso aniversário de casamento, eu percebi que tudo estava perfeitamente alinhado. O plano dela estava pronto, o meu também, mas apenas um deles realmente funcionaria, e no fundo, eu já sabia exatamente qual seria o resultado. O dia do nosso aniversário de casamento chegou com uma calma estranha, como se o mundo inteiro estivesse funcionando normalmente, enquanto algo muito maior se preparava para acontecer por trás de tudo. Eu acordei antes dela como de costume, e fiquei alguns minutos olhando para o teto, absorvendo o peso daquele dia. Não havia mais espaço para ajustes. Não havia mais tempo para pensar em possibilidades. Tudo já estava definido e cada passo que eu desse a partir dali precisava ser executado. Exatamente como planejado. Quando ela acordou, agiu como sempre. Um sorriso leve. Um bom dia. Tranquilo, como se aquela fosse apenas mais uma data especial entre tantas outras. Mas agora eu conseguia ver, através daquilo, havia uma tensão escondida, uma pressa controlada, como alguém que está esperando o momento certo para agir, mas tentando não demonstrar nada durante o café da manhã. Fiz questão de falar sobre a noite, sobre a surpresa que eu tinha preparado, sobre como queria que fosse um momento inesquecível para nós dois, e cada palavra parecia atingir ela de um jeito sutil, mas perceptível. Ela sorria, concordava, agradecia, mas havia sempre aquele pequeno atraso, aquela fração de segundo em que a máscara parecia falhar antes de ser ajustada novamente ao longo do dia. Saí de casa para resolver os últimos detalhes da festa. Tudo já estava praticamente pronto, mas eu queria revisar cada ponto pessoalmente. O local estava impecável, iluminação ajustada, mesas organizadas, decoração alinhada, exatamente como planejado. A equipe já sabia que haveria um momento especial durante a noite, algo que eu havia descrito apenas como uma surpresa emocionante para os convidados. Ninguém desconfiava de nada, e isso era essencial, porque o impacto precisava ser completo, sem preparação, sem suspeita. Enquanto isso, eu mantinha contato constante com um advogado que já estava ciente de toda a situação e havia preparado a documentação necessária para o divórcio, tudo pronto para ser entregue no momento certo, junto com as medidas legais que eu já havia iniciado. Em silêncio, o banco já estava notificado, a movimentação suspeita estava registrada e um alerta havia sido colocado sobre a conta que ela acreditava estar segura. Além disso, eu já havia feito contato com autoridades que estavam acompanhando a situação de forma discreta, aguardando apenas o momento exato para agir. Tudo estava conectado. Tudo fazia parte de um plano maior que não deixaria nenhuma brecha quando voltei para casa. No fim da tarde, encontrei ela se arrumando com mais cuidado do que o normal, a escolha da roupa, a maquiagem, o jeito, como organizava cada detalhe, tudo parecia mais calculado do que uma simples preparação para uma festa. E naquele momento, tive certeza de que ela estava pronta, não apenas para celebrar, mas para ir embora. Definitivamente você está linda, eu disse, me apoiando na porta. Ela sorriu. Obrigada, amor. Hoje é um dia especial, não é? Eu assenti. É o nosso dia. Ela sustentou o olhar por alguns segundos e depois desviou, como se aquela frase tivesse mais peso do que deveria. Pouco tempo depois, saímos juntos rumo ao local da festa. Durante o trajeto, o silêncio predominou, quebrado apenas por comentários pequenos sobre o trânsito ou o clima. Mas havia algo no ar, algo que não precisava ser dito, porque ambos sabíamos que aquela noite não seria comum quando chegamos. Os convidados já estavam presentes, conversando, rindo, interagindo como em qualquer celebração familiar. Ela foi recebida com carinho, abraços, elogios, sorrisos, tudo exatamente como esperado. E por alguns minutos, parecia realmente uma festa normal, como se nada estivesse prestes a acontecer.
Eu observei ela circular pelo ambiente, cumprimentando pessoas, mantendo a postura perfeita. A imagem impecável que sempre construiu ao longo dos anos. Ninguém ali suspeitava de nada. Ninguém imaginava o que estava por trás daquele sorriso, e isso tornava tudo ainda mais intenso, porque eu sabia que em pouco tempo tudo aquilo iria mudar completamente. A noite avançou entre conversas, brindes e momentos aparentemente felizes, até que chegou a hora que eu tinha planejado. Com precisão, eu peguei o microfone e pedi a atenção de todos. Agradeci a presença, falei sobre o significado daquele dia, sobre a importância de cada pessoa. Ali mencionei nossa história de forma leve, criando exatamente a emoção que eu precisava naquele momento. Então anunciei que havia preparado algo especial, um vídeo, uma retrospectiva do nosso relacionamento, algo para celebrar tudo que construímos juntos. Os convidados reagiram com entusiasmo. Alguns sorriram, outros se aproximaram da tela curiosos e eu observei ela naquele instante. Havia um leve desconforto no olhar, uma tensão que crescia lentamente, como se algo dentro dela começasse a perceber que aquilo não era apenas uma simples homenagem, mas ainda assim, ela não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer, porque até aquele momento tudo estava exatamente como ela esperava, e foi isso que tornou o próximo passo ainda mais decisivo, porque em poucos minutos toda aquela realidade cuidadosamente construída por ela começaria a se desfazer. Diante de todos, sem qualquer possibilidade de controle ou fuga. A sala se ajustou naturalmente para o momento, as luzes foram suavizadas, as conversas diminuíram e todos os olhares se voltaram para a tela, enquanto eu permanecia de pé, com o controle na mão, observando cada detalhe. Principalmente ela, que naquele instante ainda acreditava que tudo aquilo era apenas uma surpresa romântica, como qualquer outra. Quando o vídeo começou, as primeiras imagens apareceram exatamente como planejado, fotos nossas, viagens, momentos felizes, cenas que qualquer casal usaria para contar uma história de amor perfeita. Os convidados sorriram, alguns comentaram baixinho, lembranças antigas, e o clima era leve, quase acolhedor. Eu olhei para ela e vi o sorriso surgir mais natural dessa vez, talvez aliviada por perceber que tudo seguia dentro do esperado, talvez acreditando que aquela seria apenas mais uma prova de que eu era exatamente o homem ingênuo que ela sempre descreveu nas mensagens. Os segundos passaram lentamente, e eu deixei que aquela sensação de conforto se instalasse completamente no ambiente, porque o impacto precisava ser total, sem preparação, sem qualquer defesa. Então, exatamente no ponto que eu havia calculado, o vídeo mudou sem aviso, sem transição, suave. A imagem cortou abruptamente, e o silêncio, que antes era leve, se transformou em algo pesado. Na tela, apareceu a primeira captura de conversa, uma mensagem clara, direta, sem espaço para interpretação. O nome dela, o número do outro homem, as palavras, escritas com frieza sobre o plano, sobre o dinheiro, sobre mim. Alguém no fundo da sala soltou um som de surpresa baixo, quase involuntário, mas ninguém disse nada. Todos estavam tentando entender o que estavam vendo, e foi nesse instante que olhei para ela. O sorriso desapareceu imediatamente. O corpo ficou rígido, os olhos fixos na tela, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Mas aquilo era apenas o começo. As mensagens continuaram surgindo, uma após a outra, mostrando o planejamento detalhado, as transferências, os comentários debochados, as risadas sobre como seria fácil me enganar. A tensão na sala cresceu de forma visível. Algumas pessoas começaram a se olhar entre si, outras levaram a mão ao rosto em choque, e eu permaneci em silêncio, deixando que a verdade falasse por si. Então vieram os áudios, as gravações da conversa dela com ele, a voz dela clara, sem distorção, falando sobre a fuga, sobre o dinheiro, sobre o momento exato em que sairia de casa, e o que mais marcou foi o trecho em que ela riu de mim, um riso leve, quase despreocupado, como se aquilo tudo fosse apenas um jogo fácil. Naquele momento não havia mais dúvidas, não havia mais como negar nada, e a reação das pessoas confirmou isso. Olhares de incredulidade se transformaram em choque, e depois em julgamento direto voltado para ela. Eu vi os pais dela completamente imóveis, tentando processar o que estavam vendo, amigos próximos, com expressões de decepção profunda, colegas de trabalho visivelmente desconfortáveis, e no centro
centro de tudo. Aquilo ela parada sem saber como reagir, o vídeo continuou. Então, com a parte final, os extratos bancários apareceram na tela com datas, valores, transferências feitas exatamente como descrito nas mensagens, provando sem qualquer margem de dúvida que o plano já estava em execução naquele momento. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém mais se movia, ninguém mais falava. Todos estavam presos àquela revelação. Então o vídeo terminou e a tela ficou preta por alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que realmente foram. Eu respirei fundo. Dei um passo à frente e voltei a falar com a mesma calma que mantive desde o início. Quero agradecer a presença de todos hoje. Eu disse olhando ao redor, a voz firme, sem hesitação. Porque acho importante que a verdade seja conhecida por todos. Olhei diretamente para ela nesse momento e completei você. Esqueceu de um detalhe importante enquanto planejava tudo isso. Você acreditou que eu nunca perceberia, e foi aí que você errou. Ela abriu a boca como se fosse falar algo, como se tentasse construir uma resposta, uma explicação qualquer, mas nenhuma palavra saiu porque não havia o que dizer. Tudo já tinha sido mostrado, tudo já estava exposto, e naquele instante eu sabia que o próximo passo seria o golpe final, aquele que encerraria não apenas o plano dela, mas toda a história que ela acreditava controlar. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi algo real no rosto dela. Não era mais atuação, não era mais controle, era medo puro, claro, impossível de esconder. O silêncio que tomou conta da sala depois do vídeo foi diferente de qualquer outro que eu já tinha presenciado. Não era apenas ausência de som, era o peso coletivo de uma verdade que ninguém ali esperava ver sendo exposta daquela forma. Todos os olhares estavam voltados para ela, alguns carregados de choque, outros de julgamento, e alguns simplesmente vazios, como se ainda estivessem tentando entender o que acabaram de presenciar. Enquanto isso, ela permanecia parada no mesmo lugar, como se o corpo tivesse travado, incapaz de reagir imediatamente. Eu dei mais um passo à frente, mantendo a mesma calma, porque naquele momento perder o controle seria dar a ela uma chance que eu não podia permitir. Então falei de forma clara, sem elevar o tom. Tudo o que vocês viram não é edição, não é interpretação. É exatamente o que estava sendo planejado nos últimos meses, enquanto eu acreditava estar em um casamento de verdade. Alguém ao fundo soltou um suspiro pesado e eu percebi o impacto real começando a se espalhar pelo ambiente. Os pais dela estavam visivelmente abalados. A mãe levou a mão ao peito. O pai mantinha o olhar fixo nela, como se não reconhecesse mais a própria filha. Alguns amigos começaram a se afastar discretamente, como se não quisessem estar próximos daquela situação. E ela finalmente tentou reagir. Isso não é o que parece, ela disse, a voz trêmula, mas ainda tentando se manter firme. Você está distorcendo as coisas. Eu balancei a cabeça lentamente. Não estou distorcendo nada. Eu apenas mostrei exatamente o que você escreveu, o que você falou e o que você fez nos últimos meses. Ela tentou dar um passo na minha direção, como se quisesse assumir algum tipo de controle da situação, mas parou no meio do caminho, percebendo que todos estavam observando cada movimento dela. Então veio a tentativa mais previsível de todas. Você invadiu minha privacidade. Isso é ilegal. Você não pode usar isso contra mim. Eu quase sorri, mas mantive a expressão neutra, porque aquilo já fazia parte do que eu esperava. Você realmente acha que isso é o problema aqui? Eu respondi, mantendo o olhar fixo nela, enquanto você estava transferindo dinheiro de uma conta conjunta sem autorização, planejando fuga, e ainda acha que a questão é privacidade naquele momento? Algumas pessoas começaram a murmurar entre si, porque a realidade começava a se encaixar de forma ainda mais clara e pesada. Então, eu peguei o envelope que estava preparado desde o início e caminhei até ela, cada passo calculado, cada segundo aumentando. A tensão ao redor quando parei na frente dela e estendi o envelope. Isso aqui é para você. Ela hesitou por um instante antes de pegar, como se já soubesse o que estava dentro. Quando abriu, encontrou os documentos de divórcio já prontos, completos, assinados e prontos para serem oficializados. A respiração dela ficou irregular. Os olhos passaram rapidamente pelas páginas, como se buscasse alguma saída, algum erro, alguma falha que não existia. Então eu continuei com a mesma calma. O dinheiro que você transferiu, eu já notifiquei o banco e as autoridades. Expliquei toda a movimentação como fraude e apropriação indevida, já que a conta era conjunta e os valores estavam vinculados a um investimento imobiliário em comum. Naquele instante, o impacto foi imediato.
O rosto dela perdeu completamente a cor, e pela primeira vez desde o início eu vi o controle desaparecer. De verdade. Isso é mentira, ela disse tentando recuperar a força na voz. Você não faria isso. Eu inclinei levemente a cabeça como se estivesse apenas corrigindo algo simples eu já fiz. E enquanto você estava ocupada planejando sua fuga, eu estava organizando tudo isso com muito mais cuidado do que você imaginou. Ao redor, a reação das pessoas mudou do choque para algo mais definitivo. Compreensão, julgamento, afastamento. Ninguém mais parecia disposto a defender ou sequer questionar o que estava acontecendo, porque a sequência de fatos era clara demais. Então eu dei o passo final, aquele que encerraria tudo de forma irreversível. Suas malas, já estão prontas, eu disse olhando diretamente nos olhos dela. E estão no carro do seu amante. A propósito, ele não vai a lugar nenhum porque também já está sendo investigado. E neste exato momento, provavelmente está sendo abordado. Ela deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida fisicamente, a mente tentando acompanhar a velocidade dos acontecimentos, mas sem conseguir formar uma resposta coerente. E naquele instante, o som que quebrou o silêncio foi o de vozes do lado de fora, passos firmes, se aproximando da entrada, e eu soube que tudo estava acontecendo exatamente como planejado. Não havia mais como voltar atrás, não havia mais espaço para mentira, apenas a consequência direta de tudo o que ela escolheu fazer. O som dos passos vindo da entrada se tornou mais claro, firme e inevitável, e em poucos segundos todos na sala voltaram a atenção para a porta que se abriu, revelando 2 policiais entrando com postura direta, sem hesitação. E naquele instante, qualquer dúvida que ainda pudesse existir, desapareceu completamente. O ambiente, que antes era apenas tensão, agora se transformava em realidade concreta, consequência materializada diante de todos. Ela olhou na direção deles com os olhos arregalados, como se ainda esperasse que aquilo fosse algum tipo de exagero, algum limite que eu não teria coragem de ultrapassar. Mas eu permaneci no mesmo lugar, em silêncio, porque aquele momento já não precisava de mais palavras. Um dos policiais se aproximou com calma profissional, perguntando pelo nome dela, confirmando a identidade enquanto o outro observava ao redor, garantindo que não houvesse interferência. E a resposta dela veio fraca, quase automática, como se o corpo estivesse respondendo por reflexo, enquanto a mente ainda tentava processar. Tudo isso é um absurdo, ela disse, a voz falhando. Isso não pode estar acontecendo. Ninguém respondeu imediatamente porque não havia necessidade. A situação falava por si. Então o policial explicou de forma direta que havia uma denúncia formal registrada envolvendo movimentação financeira suspeita em conta conjunta, possível, fraude e apropriação indevida, e que ela precisaria acompanhá-los para esclarecimentos naquele momento. Algumas pessoas na sala recuaram ainda mais, como se a proximidade com aquilo fosse desconfortável demais. Outras apenas observavam em silêncio absoluto, absorvendo cada detalhe da cena. Os pais dela não disseram nada. A mãe parecia à beira de um colapso emocional, enquanto o pai permanecia imóvel, como se estivesse completamente desconectado do que estava acontecendo. E ela então voltou o olhar para mim pela primeira vez. Não havia arrogância, não havia tentativa de manipulação, apenas desespero puro. Você fez isso comigo, ela disse, como se ainda tentasse inverter a posição, como se eu fosse o responsável por tudo aquilo. Eu sustentei o olhar sem mudar a expressão. Eu apenas mostrei a verdade e deixei que as consequências seguissem o caminho natural. Ela tentou dar mais um passo na minha direção, mas foi interrompida pelo policial que pediu que ela mantivesse a calma e colaborasse. Naquele momento, a realidade finalmente se impôs de forma completa. Não havia mais plano, não havia mais fuga, não havia mais controle, apenas o resultado direto de tudo que ela construiu em segredo e agora estava desmoronando diante de todos. Enquanto isso, o outro policial recebeu uma comunicação pelo rádio e respondeu de forma breve, confirmando algo que eu já esperava. Então ele olhou para mim rapidamente, como se validasse a informação, e voltou a atenção para ela, informando que o outro envolvido também havia sido localizado e detido para averiguação. Naquele instante, a reação dela foi imediata, um abalo ainda maior, como se a última esperança tivesse sido arrancada sem aviso. Ela tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. O corpo parecia mais pesado, a postura antes controlada, agora completamente quebrada. E ao redor, a sala inteira assistia àquilo como um desfecho inevitável. Ninguém mais falava, ninguém mais questionava porque não havia o que discutir. Tudo já estava exposto, claro, irreversível. Então o policial pediu que ela os acompanhasse. Ela olhou mais uma vez ao redor, como
como se buscasse algum apoio, algum rosto familiar que ainda estivesse ao lado dela, mas encontrou apenas distância, silêncio, julgamento, e isso foi o que realmente encerrou qualquer tentativa de reação. Enquanto ela era conduzida até a saída, eu permaneci no mesmo lugar, observando cada segundo, não por satisfação, mas por clareza, porque aquele momento não era sobre vingança. Era sobre verdade e consequência. A porta se fechou atrás deles e o silêncio voltou a dominar o ambiente. Mas agora era diferente. Não era mais tensão, era um vazio pesado, como se todos ali estivessem tentando reorganizar a própria percepção do que acabaram de presenciar, e por alguns segundos ninguém se moveu, até que lentamente as pessoas começaram a reagir. Algumas se aproximaram de mim em silêncio, outras simplesmente decidiram ir embora sem dizer nada, e eu permaneci ali, absorvendo tudo, entendendo que aquele era o ponto final de algo que já estava quebrado muito antes daquela noite e que agora finalmente tinha sido encerrado da única forma possível, sem máscaras, sem mentiras, sem espaço para dúvidas, apenas a realidade exposta da maneira mais direta que poderia existir. Eu fiquei parado por alguns segundos, olhando para o nada, enquanto as vozes ao meu redor se tornavam um fundo distante, como se tudo tivesse finalmente terminado, e ao mesmo tempo, algo dentro de mim ainda tentasse entender como eu consegui chegar até ali, como eu consegui suportar cada mentira, cada olhar falso, cada toque que agora eu sabia que era vazio e calculado. Eu respirei fundo, sentindo um peso sair do meu peito, não completamente, mas o suficiente para eu perceber que a parte mais difícil já tinha passado. Eu não precisava mais fingir. Eu não precisava mais sorrir para alguém que me traía. Eu não precisava mais me enganar dizendo que tudo estava bem, quando claramente não estava. E aquilo, por mais doloroso que tivesse sido, era libertador. Eu me virei lentamente e caminhei para longe da sala, ignorando os olhares, as tentativas de conversa, os sussurros curiosos que agora se espalhavam entre os convidados. Eu não devia explicações para ninguém. Ali não mais eu saí do salão e senti o ar da noite bater no meu rosto frio e real, diferente de tudo que eu tinha vivido nos últimos meses. Eu encostei na parede por um instante, fechando os olhos e lembrando de cada detalhe, de como tudo começou, de como eu percebi aquele primeiro erro pequeno, quase invisível, quando ela deixou o celular desbloqueado na mesa e uma notificação apareceu, um nome que eu não conhecia, uma mensagem curta, mas carregada de intenção. Eu poderia ter ignorado, mas algo dentro de mim não deixou, e a partir dali, tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça cruel. Eu comecei a observar mais, a prestar atenção em horários, em mudanças de comportamento, em pequenas mentiras que antes passariam despercebidas, até que não restou mais dúvida. Ela estava me traindo e, pior do que isso, estava planejando me destruir. Eu abri os olhos lentamente e olhei para o céu escuro, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Talvez não houvesse sentido. Talvez algumas pessoas simplesmente escolhem ser assim, escolhem ferir, enganar, destruir, por interesse, por egoísmo, por falta de caráter. Eu não podia mudar isso, mas eu podia escolher não ser mais vítima. Eu podia escolher me reconstruir e seguir em frente sem carregar aquele peso comigo. Eu peguei meu celular e vi algumas mensagens de números desconhecidos, provavelmente jornalistas ou curiosos que já tinham começado a espalhar o que aconteceu, mas eu ignorei todas. Eu não precisava disso. Eu não queria mais fazer parte de nenhum tipo de espetáculo. Eu só queria paz. Eu só queria distância de tudo aquilo. Eu caminhei até o estacionamento e parei por um momento olhando para o meu carro, lembrando de quantas vezes eu imaginei aquele momento de forma diferente. Quantas vezes eu pensei que sairíamos juntos dali, rindo felizes, celebrando mais um ano de casamento, e agora eu estava sozinho, mas estranhamente inteiro. Eu entrei no carro e liguei o motor, sentindo um silêncio confortável ao meu redor. Algo que eu não sentia há muito tempo. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava, pelo contrário. Isso me dava uma sensação de liberdade que eu quase tinha esquecido como era. Eu dirigi sem pressa pelas ruas vazias, deixando a cidade passar diante dos meus olhos, enquanto minha mente finalmente começava a se acalmar e a aceitar que aquilo não era o fim da minha história, era apenas o fim de um capítulo doloroso, sim, mas necessário para que algo novo pudesse começar. Eu parei em um semáforo e me peguei sorrindo de leve. Não de felicidade, mas de alívio. E talvez isso já fosse um começo suficiente. Eu lembro do som da porta se fechando depois que os policiais levaram ela. E o silêncio que ficou parecia mais alto do que qualquer grito que já tinha existido naquela casa. Eu fiquei parado por alguns segundos olhando para o vazio, enquanto as pessoas ao redor começavam a sair em silêncio.
algumas desviando o olhar, outras ainda tentando processar tudo o que tinham acabado de ver. Eu respirei fundo e senti um peso saindo de dentro de mim. Não era felicidade, não era tristeza, era uma mistura estranha de alívio com cansaço, como se eu finalmente tivesse terminado uma guerra que durou muito mais tempo do que deveria. Eu caminhei lentamente até a mesa, onde ainda estavam os restos da festa, as taças, o bolo intocado, o presente que eu tinha escolhido com tanto cuidado, aquele símbolo de fidelidade que agora parecia quase irônico demais para a situação. Eu peguei a pequena caixa, abri novamente e fiquei olhando para ela por alguns segundos, lembrando do momento em que eu entreguei e do desconforto evidente no rosto dela. Naquele instante eu já sabia de tudo e mesmo assim precisei agir como se fosse o marido perfeito. Até o último segundo foi um jogo, perigoso mas necessário. Meus olhos passaram pela sala agora vazia e cada canto parecia carregar uma lembrança diferente. Momentos que agora eu sabia que eram mentiras, ou pelo menos não eram tão verdadeiros quanto eu acreditava. Eu não sentia mais raiva, apenas uma certa frieza que tomava conta de mim, como se aquilo tudo tivesse me transformado. De alguma forma, eu caminhei até a janela e olhei para fora, vendo as luzes da cidade, enquanto pensava em tudo o que aconteceu desde o primeiro sinal, aquele pequeno erro dela que parecia insignificante na época, mas que abriu uma porta que não tinha mais como fechar o celular esquecido na mesa. A notificação que apareceu por alguns segundos e a curiosidade que me fez olhar aquilo foi o começo de tudo. Mensagens que não deixavam dúvida, planos sendo feitos pelas minhas costas, risadas sobre como eu era fácil de enganar. Naquele momento eu poderia ter explodido, poderia ter confrontado, poderia ter acabado com tudo ali mesmo, mas algo dentro de mim decidiu. Esperar decidiu observar e planejar cada passo com calma. Eu comecei a reunir provas, a entender cada detalhe do plano deles, a descobrir a data, o momento exato em que eles pretendiam fugir e levar tudo comigo junto. Eu lembro do dia em que descobri que seria no nosso aniversário de casamento. Aquilo me atingiu de uma forma diferente. Não era apenas traição, era um tipo de crueldade que eu nunca imaginei que ela fosse capaz. Então eu fiz o que precisava ser feito. Organizei tudo em silêncio, cada detalhe. Da festa, cada convidado, cada imagem no vídeo, cada documento separado, esperando o momento certo. E agora esse momento tinha passado, eu finalmente podia respirar sem carregar aquele segredo sozinho. Eu ouvi passos atrás de mim e me virei, vendo um dos poucos convidados que ainda estavam ali. Ele apenas assentiu para mim sem dizer nada, como se não houvesse palavras suficientes para aquilo. Eu apenas retribuí o gesto e ele saiu me deixando sozinho novamente. Eu peguei meu celular e vi algumas mensagens do advogado confirmando que tudo tinha sido registrado corretamente, que o processo de divórcio já estava em andamento e que as autoridades tinham todas as provas necessárias para seguir com o caso. Aquilo me deu uma sensação de encerramento não total, mas suficiente para eu saber que fiz o que precisava ser feito. Eu caminhei até a porta e antes de sair, dei uma última olhada para dentro da casa, aquele lugar que um dia foi um lar. Agora parecia apenas um cenário vazio de uma história que chegou ao fim. Eu apaguei as luzes e fechei a porta atrás de mim, sentindo que estava deixando mais do que apenas um espaço físico. Eu estava deixando uma versão de mim que não existia mais. O ar da noite estava frio, mas de alguma forma era reconfortante. Eu respirei fundo e comecei a andar sem pressa, sem destino definido, apenas com a certeza de que a partir dali eu teria a chance de recomeçar sem mentiras, sem jogos, sem precisar fingir ser alguém que não era. Eu sabia que levaria tempo para confiar novamente em alguém, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava porque agora eu sabia exatamente do que eu era capaz e até onde eu podia ir. Quando alguém tentava me destruir, eu segui em frente deixando tudo para trás. Não como alguém derrotado, mas como alguém que finalmente entendeu o próprio valor e decidiu nunca mais ignorar os sinais novamente.